Temos um funcionário da Caixa que sempre teve uma conduta idônea, proba, sendo acusado por assédio sexual apenas com a palavra de uma funcionária, sem qualquer outra prova colhida até o presente momento, o que tem manchado a sua dignidade e pondo em risco o sustento seu e da sua família, apenas com base na palavra de uma funcionária. Eu não estou aqui descartando a relevância da investigação que deve ser dada nas infrações de assédio sexual. Sabemos que a administração pública deve combater essa conduta. No entanto, o que não se pode é condenar um funcionário apenas com a palavra de uma pessoa suposta vítima. Ora, espantosamente, o Conselho Disciplinar condenou o recorrente apenas com a palavra desta vítima e com a palavra de outros funcionários que não viram nada, apenas ouviram da própria vítima. Então não são testemunhas, na verdade apenas estão confirmando as palavras da suposta vítima. Eu gostaria aqui de chamar a atenção dos senhores para a jurisprudência quando trata da questão probatória nas infrações disciplinares de assédio sexual, como é o caso dos autos. A jurisprudência, inclusive do próprio Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, diz o seguinte: com efeito, a testemunha pode não presenciar o assédio sexual, mas pode trazer informações acerca do comportamento do suposto ofensor no ambiente laboral, que reforce e dê credibilidade às alegações da suposta vítima. No caso, porém, não há prova testemunhal, relatos de que o acusado do assédio sexual apresentasse comportamento socialmente reprovável ou suspeito que pudesse levar à ilação de que os fatos alegados pelo reclamante são verdadeiros. Então, nesse caso, nesse precedente, o funcionário ele foi absolvido em sede judicial, exatamente num caso idêntico a desses presentes autos. Porque, em momento algum, até agora, os senhores podem consultar todos os depoimentos. Em nenhum momento há evidência de que o funcionário tivesse um comportamento suspeito ou com qualquer outra funcionária da Caixa Econômica Federal. Toda a sua condenação está embasada apenas na palavra desta senhora suposta vítima. Outro ponto que eu gostaria aqui de destacar, consta lá no depoimento da testemunha dela na página 461 deste feito disciplinar. Vejamos, vou ler aqui para os senhores. Perguntada se a testemunha manifestou incômodo ou constrangimento com o arrolado, sim, várias vezes, diz a testemunha. Ela falava para mim que eu chegava e dava bom dia para ela, e ela achava meio diferente das outras pessoas que ele dava bom dia. Ele dava um abraço nela e ela sentia que era diferente das outras pessoas que ele falava. Ela relatava para mim, ele também me abraçava, mas não sentia nada diferente comigo, um abraço normal, como outro qualquer de bom dia. Ou seja, é importante destacar neste fragmento do depoimento que é a suposta vítima que percebia que havia ali um assédio sexual. Ou seja, a testemunha não confirmou essa tese. Pelo contrário, a testemunha disse que ele abraçava ela e era um abraço normal, de bom dia, de colega, de trabalho. Ou seja, novamente, apenas uma percepção, uma acusação da vítima. E isso precisa ser pontuado para que vocês, nobres julgadores, façam justiça com a vida do recorrente. Então, quando nós vamos avaliar o acervo probatório, não há prova alguma de assédio sexual por parte do recorrente. Outro ponto a ser destacado é acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que afirma que a palavra da vítima tem relevância, mas ela deve estar em consonância com as demais provas dos autos. No entanto, nobres julgadores, não há qualquer evidência que o recorrente tenha praticado assédio sexual. Novamente, reitero, foi apenas palavra de uma pessoa. Se for assim, qualquer um de nós podemos ser vítimas e condenados por assédio sexual. Porque se alguém afirmar na agência dos senhores ou no local onde vocês trabalham que vocês assediaram, então quer dizer que isso é verdade? Não, isso precisa ser avaliado com base nas outras provas dos autos. E nesse ponto, nós observamos na colheita de provas que temos apenas a palavra da vítima.
Outro ponto que eu gostaria de destacar nessa sustentação oral é acerca da violação ao direito ao silêncio do recorrente. Isso pode ser observado lá nas páginas 215 e 436, em que, na intimação do recorrente para prestar depoimento, consta que ele tinha a obrigação, o dever de falar a verdade. Excelências, isso é legal. O acusado, ele não tem o dever de falar a verdade. Isso é uma violação ao privilégio contra a autoincriminação. E consta nos autos de forma bem clara esta imposição de falar a verdade, violação ao direito do recorrente. Além disso, na própria colheita do seu depoimento, o presidente da comissão apuradora não esclareceu acerca do seu direito ao silêncio. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar de ilegalidade que foi perpetrado nesse caso é que a suposta vítima foi ouvida como testemunha. Ora, ela foi a denunciante, a suposta vítima. Ela deveria ter sido ouvida como declarante e não como testemunha. Mais uma ilegalidade perpetrada pela comissão apuradora e que passou de forma invisível diante dos órgãos do Conselho Disciplinar. Outro ponto e último para encerrar é que houve a violação ao contraditório e ampla defesa na colheita de depoimento da suposta vítima e da testemunha. Porque, ora, o acusado, ora, recorrente, foi impedido de participar da colheita destes depoimentos, com a suposta alegação de que ele estaria coagindo, ameaçando a suposta vítima. Novamente, nobres julgadores, de fato, o normativo da Caixa admite o afastamento do acusado. No entanto, isso precisa ser embasado com uma prova objetiva de que houvesse uma coação, uma ameaça, o que não consta nos autos. Não consta neste processo disciplinar qualquer evidência de coação e de ameaça do recorrente em relação à suposta vítima. Olha o que a suposta vítima diz para impedir a participação do recorrente no seu depoimento. Em relação ao depoimento, que será sexta-feira, 13/10/2023, gostaria que o agressor não estivesse presente no mesmo. Estou me sentindo coagida, ameaçada e insegura, podendo me desestabilizar emocionalmente, afetando o meu depoimento. Novamente, isso é apenas uma percepção subjetiva. Ela não comprovou, ela não demonstrou em um print de WhatsApp confeccionado com ata notarial que ele estava ameaçando ela. Ela apenas fez uma afirmação. Agora, vejamos em relação à depoente. O próprio presidente questiona se ela teria alguma objeção na participação